Fala galera, hoje a gente vai falar de Provérbios 29. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. O capítulo 29 de Provérbios é um capítulo que finaliza aquela parte dos Provérbios de Salomão que os homens de Ezequias, rei de Judá, transcreveram. Antes da gente continuar rapidinho, se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve no canal e já deixa o seu curtir. Quando você deixa o seu curtir, você ajuda mais pessoas a encontrarem esses estudos de provérbios. Tem muita gente gostando e a gente vai continuar fazendo de outros livros. Estamos chegando já no finalzinho de provérbios, logo a gente já começa outros livros, então fica ligado aqui no canal que logo vai ter novidade. Esse capítulo de provérbios, eu encontro aqui nele três assuntos principais. Dentre eles, um assunto que eu quero falar hoje, que é a maneira como nós lidamos com a repreensão que nós recebemos. E eu quero começar meditando no versículo 1. O versículo 1 diz o seguinte: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Vou ler de uma outra maneira esse mesmo versículo. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Pode parecer uma diferença sutil, mas a primeira vez que eu li esse texto, primeira vez que eu li agora, para escrever, para meditar, para entender um pouco mais esse texto, a primeira vez que eu li esse versículo 1, eu coloquei uma vírgula no lugar errado. E isso mudou completamente o entendimento que eu tive desse versículo. Quando eu li a primeira vez, eu entendi o seguinte: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Coloquei uma vírgula aqui, você percebeu? Muitas vezes repreendido, vírgula, endurece a cerviz. E daí, quando eu li esse texto e coloquei essa vírgula no lugar errado, eu falei, o que será que Salomão está querendo dizer aqui? Será que quando a gente repreende muitas vezes uma pessoa, essa pessoa endurece a cerviz, ou seja, essa pessoa fica chateada, ela fecha o rosto, né? ela fica impactada com aquilo, então ela endurece a cerviz, ela não vai mais receber. Será que Salomão está falando que a gente não tem que ficar repreendendo muitas vezes consecutivas uma mesma pessoa? E eu achei isso estranho. Eu falei, nossa, mas eu não me conecto, não consigo conectar muito rapidamente com nenhum outro ponto da palavra. E quando eu leio um texto e começo a meditar e eu tenho alguma dificuldade de conectar ele com outros pontos da palavra, eu acho estranho. Normalmente é ou porque eu não estou entendendo alguma coisa, ou porque o texto quer falar alguma coisa diferente do que eu estou entendendo. E daí eu fui consultar o que outros teólogos falavam sobre esse texto e percebi que eu tinha colocado essa vírgula no lugar errado. Porque o que o texto quer dizer, na verdade, é o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, ou seja, aquele que quando é repreendido muitas vezes se fecha, ou aquela que quando é repreendida muitas vezes ela endurece a cerviz, ela para de receber aquilo, aí sim essa pessoa será destruída sem que haja remédio. Uma vírgula no lugar errado. E o entendimento do texto fica completamente diferente. Por enquanto, o que eu quero dizer aqui é: estude com calma a palavra para não cair nesse pequeno erro que eu cometi, pequeno só porque eu percebi depois, mas que poderia me gerar um erro de interpretação muito importante. Uma vírgula no lugar errado. Então, o primeiro apelo que eu te faço com esse vídeo é: estude a palavra com cuidado e cuidado também com as regras de gramática, com as regras do português. É importante também que você estude português no geral para você conseguir entender a palavra. Eu percebi com o tempo que quanto mais dificuldades a pessoa tem de leitura, mais dificuldades ela vai ter na interpretação da palavra e mais vai depender de outras pessoas para ajudá-la. Não tem problema nenhum se você tem dificuldades com o português, com certeza Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar.
Existem diversos vídeos no YouTube também que vão te ajudar. Espero que esse, por exemplo, esteja te ajudando. Mas é importante que se você tem essa oportunidade, que se você tem essa possibilidade, continue estudando para erros como esse que eu cometi, você também não cometa. Então o que Salomão está querendo dizer aqui, né, só para eu explicar um pouquinho melhor, aceite a repreensão que as pessoas te trazem. Não endureça seu serviço, não feche a cara quando alguém vai te repreender, não invente uma desculpa para tentar fugir daquilo, não tente se desviar daquilo. É óbvio, gente, que nem tudo que as pessoas nos falam, nem toda repreensão que vai chegar até as nossas vidas vai ser algo útil. Agora, certamente não será útil se nós inventarmos uma desculpa, se nós tentarmos nos justificar por aquilo, se nós não aceitarmos o que essa pessoa está falando. Se nós fizermos isso, aí certamente não será útil. Agora, quando você ouve a pessoa, agradece a pessoa, entende o que a pessoa está falando, aí você tem um tempo para meditar naquilo que ela falou, tem um tempo para orar em relação àquilo, para pedir orientação do Espírito Santo, e talvez sim aquela repreensão faça sentido para você. Davi passou por isso com o profeta Natan, né? Quando o profeta vem falar que ele errou, ele vem repreender ele, né? Deus manda a palavra através do profeta e Davi recebe aquilo. Davi fala, opa, eu errei realmente, pequei contra o Senhor e eu preciso me arrepender. Então, quando nós somos repreendidos, o que Salomão está dizendo aqui não endureça a sua cerviz, não feche a cara, aceite a repreensão. Mesmo que aquilo não seja útil para a sua vida, mas aceite. Você pode jogar fora isso depois, você pode depois refletir, orar, e o Espírito Santo vai te direcionar dizendo que talvez aquilo não seja tão útil para a sua vida, mas é importante que você não tenha uma atitude de confrontamento ou de tentar se justificar. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem simples. Uma vez, até aconteceu comigo, né? Vou dar um exemplo meu. Uma vez, quando eu ainda era membro de célula, eu fiz algo errado, eu fiz algo que eu não deveria ter feito, e a minha líder na época me chamou e me repreendeu, falou, olha André, o que você fez não foi legal, por conta disso, disso e disso, com muito amor, com muito carinho ela fez isso, realmente querendo o meu melhor, mas ela me repreendeu ali. E se eu tivesse ali naquele momento endurecido minha cerviz, se eu tivesse ficado de mal com ela, ou se eu tivesse tentado me justificar, ou se eu tivesse ficado bravo, quem sabe quais seriam as consequências? Naquele momento eu entendi o meu erro, fiz a minha reflexão, pedi perdão para ela porque eu realmente tinha errado, e aquilo foi muito importante para mim, muito importante para a minha caminhada com Deus. Então o que eu aprendo aqui é que Salomão está dizendo, olha, aceite a repreensão, pelo menos reflita sobre ela. Não tente se justificar, não tente jogar a culpa para outra pessoa, agradeça, receba aquilo e daí você faz a sua meditação. Porque o que ele diz aquela pessoa que é repreendida algumas vezes e se fecha, essa pessoa ela vai ser, ele usa palavras fortes, né? Mas ele diz que essa pessoa será destruída. É claro, galera, que Salomão não está dizendo aqui que a destruição vai ser Deus mandando um raio na cabeça da pessoa e a pessoa vai sofrer um acidente gravíssimo. Não creio que seja isso que Salomão esteja dizendo. O que Salomão está dizendo é que, olha, se você é repreendida e você não está aceitando, a consequência disso é somente sua, né? Você vai continuar repetindo o mesmo erro porque você deseja, porque você não aceitou a repreensão. Então, eu acho que é isso que Salomão está dizendo. Tem um outro caso que aconteceu comigo também, quando eu estava aprendendo coisas bem básicas da palavra e tinha uma pessoa me discipulando, tinha uma pessoa cuidando desse meu aprendizado e a gente estava compartilhando sobre pecado, né? A aula falava sobre pecado e arrependimento, dessa matéria que eu estava estudando, e a gente estava conversando sobre esse assunto e eu soltei a pérola, né? Eu falei, não, eu já estou bem, eu não tenho mais nenhum pecado, não, eu já resolvi todos os meus pecados, graças a Deus. E eu não falei aquilo para tentar me aparecer, eu falei aquilo exatamente porque eu não tinha noção do que eu estava falando, né? Estava aprendendo ainda, eu era bem novo na caminhada com Deus, no estudo da palavra, e eu acreditava realmente que naquele momento eu já tinha resolvido todos os meus pecados. E aquela pessoa muito mais experiente que eu, muito mais
numa caminhada com Deus muito mais longa que a minha, ela me chamou, ela falou, olha André, cara, eu acho estranho você dizer isso, não é normal você dizer que você já resolveu todos os seus pecados, que não tem nada ainda que você precise mudar. E de novo, também com muito amor, com muito cuidado, foi me direcionando, me mostrando na palavra que, olha, nós pecamos, nós cometemos diversos erros e nós precisamos nos arrepender, a gente precisa admitir isso. Se eu tivesse ouvido o que essa pessoa falou e falasse, não, você está errado, eu estou certo, eu não cometo mais pecados, eu sou uma pessoa santa, todos os meus erros ficaram no passado e hoje eu vivo uma nova vida totalmente limpa diante de Deus, e tivesse negado aquela repreensão, de novo, quem sabe onde eu estaria? Talvez eu não estivesse nem na igreja, talvez eu estivesse ficado tão bravo com essa pessoa que apontou o meu erro, que talvez eu não estivesse nem na igreja. E infelizmente eu vejo que essa é a causa de algumas pessoas se desviarem até mesmo dos caminhos do Senhor por não aceitarem a repreensão. De novo, nem todo mundo vai falar com a gente da maneira correta, nem todo mundo vai falar com a gente de uma maneira que seja agradável e educada. Não acredito que nós devemos aceitar todas as coisas sem meditar, sem refletir sobre aquilo, sem pedir a orientação do Espírito Santo. Mas creio sim que nós deveríamos, pelo menos, refletir sobre aquilo que nós ouvimos. Um exemplo bíblico disso é o de Lucas 23, né? Em Lucas 23, lá no finalzinho já da jornada de Cristo aqui, no momento da crucificação, Jesus sendo crucificado com dois malfeitores, um deles zomba de Cristo, né? E o outro o repreende. O outro fala assim para ele, olha, nem mesmo estando na mesma condição, você respeita o Senhor? Isso está lá em Lucas 23, nos versículos 39 a 43, é o texto que eu vou ler aqui. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu não tenho como saber aqui se esse malfeitor que estava zombando, blasfemando de Cristo, aceitou ou não a repreensão do outro malfeitor. A palavra não diz isso. O fato da palavra não falar mais nada sobre essa pessoa me parece dizer que ele não aceitou. O fato é que aquele que o repreendeu se encontrou com o Senhor, né? O Senhor fez uma promessa ali para ele, olha, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. E para o outro, Jesus não falou a mesma coisa. Então note que quando nós não aceitamos nem meditamos sobre aquilo, quem é prejudicado somos apenas nós mesmos e não a pessoa que nos repreendeu. Então eu vou voltar nas palavras de Salomão e ele fala, olha, aquela pessoa que quando muitas vezes repreendida se fecha, essa pessoa vai trazer mal só para a vida dela, não vai trazer mal para outra pessoa. Gente, a nossa caminhada cristã, o que eu quero dizer aqui é que a nossa caminhada cristã, ela vai ser cheia de pessoas à nossa volta que vão nos ajudar, que vão nos exortar, que vão nos repreender, que vão nos mostrar o caminho do Senhor, que vão nos ensinar a palavra. A maneira como nós vamos responder ao que as pessoas estão nos ensinando, os nossos pastores, os nossos líderes, seja qual for aí a estrutura da sua igreja, eu não estou falando que tem que ser estrutura A ou B, seja qual for a estrutura da sua igreja, certamente existem pessoas que vão caminhar próximas a você e que vão, com base no que a palavra diz, algumas vezes te repreender. E a sabedoria de Salomão aqui está dizendo, olha, aceita isso, medita sobre isso, reflita sobre isso. Não se feche quando você ouvir algum tipo de repreensão. Por fim, em Provérbios 15, nos versículos 31 e 32, a gente lê o seguinte, os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Salomão vai falar sobre isso, né? Olha, ouça a repreensão das pessoas. Existem pessoas que Deus vai colocar no seu caminho
para te corrigir, para mostrar que você tem feito algo de errado. Então aceite a repreensão dessas pessoas. É um tema muito simples até, né? O que Salomão está falando é muito direto. Olha, ouça a repreensão. Então o apelo que eu quero fazer para você hoje é esse. Medite nisso. Medite nisso que a gente conversou aqui e como você tem recebido aquilo que as pessoas falam na sua vida, as repreensões que você recebe, seja dos seus pais, dos seus pastores, dos seus líderes, de quem for. Mas pede a orientação do Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo te revelar a verdade que está nesse texto. E nesse capítulo, Salomão ainda fala outras vezes sobre a repreensão, né? Escolhi só esse versículo 1 para a gente meditar um pouco mais profundamente. Mas Salomão fala outras vezes sobre isso e fala de diversos outros assuntos. Então, se você leu o capítulo 29 e algum outro texto te chamou a atenção, o Espírito Santo falou com você em alguma outra passagem, compartilha aqui nos comentários, deixa o seu comentário falando qual foi a passagem e por que isso chamou a sua atenção. E claro, se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui, deixa o seu comentário também, vamos conversar sobre esse assunto, é muito legal quando vocês comentam e a gente consegue conversar sobre isso. Beleza? Então é isso, galera, Deus abençoe a sua vida, paz!